noite. Boa noite, pessoal. Recebam a Paulina. Paulina, é um prazer imenso ter você aqui com a gente essa noite. Estou muito feliz de você ter aceito o convite para participar. Muito obrigada. Eu que fico muito honrada e, como a gente falava em off, espero poder contribuir um pouquinho. Estou acostumada mais a perguntar do que a responder. Mas vamos ver o que sai dessa conversa. Com certeza. Bom, eu nem vou falar sobre o seu currículo, porque o início da nossa conversa vai ser já justamente sobre isso, né? Eu sei que você tem uma extensa carreira no rádio, são mais de 20 anos, né? E tenho certeza também que você iniciou numa época em que o uso, o significado da palavra sustentabilidade era pouco conhecido pela população de forma geral, né? Eu queria que você contasse um pouquinho para a gente desse início da sua carreira, Paulina. Claro, Léo. Bom, então, é o seguinte, Eu nasci no Chile, né? Sou chilena, então já nasci de frente para o Pacífico, então tem uma conexão muito grande com os oceanos. Minha infância toda passei muito próximo do mar, né? Do Pacífico. E vim para o Brasil com 15 anos. E, na verdade, toda a minha infância e início de adolescência, eu fui escoteira, né? Então, acampava, 7 anos já estava no mato acampando. Então, para mim, entender a natureza faz parte da minha vida. Então, quando eu cheguei ao Brasil, eu ouvia muito uma rádio aqui em São Paulo, que chama Rádio Eldorado. E aí eu tô falando assim, eu cheguei com quase 15 anos, aí já ouvia, como eu fiz piano clássico também no Chile, então eu tenho uma ligação muito forte com a música, amo música, acho que é tá entre minhas grandes paixões. E a Rádio Eldorado tinha uma programação fantástica. E no meio disso, tinha os boletins que falavam de oceano, falavam de água. E aí, quando eu cheguei no segundo ano da universidade, da faculdade, que eu escolhi fazer jornalismo, na verdade, eu prestei para oceanografia e jornalismo, não passei em oceanografia, passei em jornalismo. Eu fui fazer... uma amiga minha me disse, olha só, aquela rádio de véio que você gosta... Tá. Acho que você podia tentar por lá, e foi isso que aconteceu na época. Na Eldorado FM, quem era diretora era a Patrícia Palumbo, e eu cheguei lá, depois a Patrícia, assim, 3 dias que eu tinha entrado para trabalhar, a Patrícia saiu, então não foi nesse primeiro momento que a gente trabalhou juntas, foi logo depois de alguns anos, mas ali com 18 para 19 anos eu comecei a trabalhar profissionalmente em escrever textos de rádio, em trabalhar em rádio AM, em rádio FM. E rádio é minha paixão na vida, a rádio está na vida das pessoas, é o cotidiano das pessoas, você dialoga com as pessoas levam o rádio para onde for. Então é um tipo de comunicação através da voz tão forte, tão marcante, que quando você passa uma mensagem pelo rádio, a credibilidade é a maior, a empatia para recebê-la é maior. Então, para mim, o grande aprendizado da vida, não vou nem dizer só profissional, foi ter essa experiência em rádio. E desde então nunca mais parei. Então, você imagina que oportunidade. Aí, ó, galera, os fãs da Rádio Eldorado. Rádio Eldorado, anos 90, né, galera? Desculpa, não consigo evitar de ver os coisas. Trabalhei na programação musical também, né? Então eu fazia, imagina, com 19 anos, fazia a programação musical de todo final de semana da Rádio Eldorado, escrevia os boletins sobre meio ambiente, e o João Lara Mesquita, que era o diretor na época, me deu, que logo depois a gente foi fazer o Mar Sem Fim juntos, né? Um cara que me deu toda uma oportunidade profissional. Ele olhou e viu naquela chilena doida e muito empolgada o real interesse pela questão ambiental do jeito que ele tinha que ser tratado. Então, a gente não estava falando de passarinho e tal. Eu, com 20 anos, fiz minha primeira série de reportagens especiais sobre meio ambiente. Bem então, no início. Foi assim, eu cresci no rádio profissionalmente e comovida de como transmitir uma comunicação, foi toda moldada através dessas experiências que eu tive.
Nossa, que bacana. É muito interessante, eu fico aqui pensando, porque meus pais moram no interior do Paraná, na zona rural, e minha mãe fica com o rádio ligado o dia inteiro, e eu sei que para ela a principal fonte de informação que chega até ela é através do rádio, né? É E, maravilhoso. Se você for ver, tá na vida de todas as pessoas. E hoje, então, com os aplicativos, streaming, continua sendo, né? Eu acho que é o único veículo de comunicação que não mudou com a massificação da internet. Eu sim, digo, mudou só a plataforma, mas a linguagem continua exatamente a mesma, né? Tem os sim. podcasts que eu brinco para a galera mais nova, eu falo, gente, eu trabalhei em rádio AM. Podcast nada mais é do que um programa de rádio AM passado passado pela internet. Exatamente. Ô, Paulina, existe alguma estimativa de qual porcentagem da população brasileira que ainda ouve rádio ou que ouve rádio quase que Que ainda diariamente? não é o Não, é que principal. O ouve. Brasil é um dos principais países ouvintes de rádio, o que isso diz muito da cultura brasileira e da cultura do ouvir, né? Depois, se eu puder abordar um pouquinho da importância da voz e do que é, como é Sim, transcendental e claro. como é dos nossos ancestros, né? A questão da voz, do conhecimento passado através da voz, né? Então, tem os dados aqui bastante impressionantes. A média mundial, para você ter uma ideia, é de 86% das pessoas no Nossa, bem mundo que alto. ouvem rádio. Então, você imagina isso. E no Brasil é um pouquinho mais, então chega até 90%. Isso vai variando de ano a ano, né? O Sim, Cantar, que é uma coisa do Ibope, faz isso, essa medição, mas no Brasil a gente tem cerca de 90% da população que ouve rádio. Nenhum outro veículo chega com esse alcance, né? nossa. Então, rádio, gente, vamos ouvir. Não, e de fato, com as tecnologias, hoje em dia com o smartphone, acaba que facilitando, porque as pessoas em movimento, se deslocando para um lado para o outro, estão sempre ouvindo, né? No carro estão ouvindo. Exato, e tem essa questão importante que eu queria reforçar, que faz parte da história da comunicação, né? Além de tudo, antes, quando na época do rádio AM, ainda existe isso, mas era muito popular o rádio amador. Antes de se Sim, pensar em internet, você na Amazônia podia ver uma rádio da Itália, nossa, né, através das ondas. Então, olha que coisa mais maravilhosa que é a comunicação humana e como se criam esses laços. E o que eu gosto de reforçar é justamente da voz, né? Tanto que o meu podcast chama Vozes do Planeta, porque eu acredito que a voz, além dessa questão ancestral, né, de passar, da gente se contar histórias, o rádio tem muito da questão da credibilidade, ele sempre, ano a ano, sim, ele está sempre o primeiro lugar, porque nada mais é do que um apanhado de pessoas com a sua própria voz, com a sua própria digital, que eu gosto de dizer, a voz é a verdade que a pessoa está falando. E no mundo hiperconectado que a gente está vivendo, de fake news e o caramba, você sim, ter uma verdade através da voz é cada vez mais importante, né? Então, com certeza. e o rádio me deu oportunidades de fazer e contar histórias maravilhosas, né? Essa primeira série que eu consegui fazer com 20 aninhos só era sobre a história do quilombo de Ivapurunduva, aqui no Vale do Ribeira. Depois eu fui fazer um patrimônio da humanidade, o Pantanal, quando virou um patrimônio da humanidade. Então, contar histórias sobre a natureza pelo rádio, sem que a pessoa possa ver, mas transportar ela para aquele universo é muito mágico. Fala sério, Leo. Nossa, imagino. Tá. Bom, vamos entrar no tema comunicação com propósito, que está inclusive no título da chamada para a nossa live. Sem dúvida, como a gente está falando, o rádio ou outros veículos de informação pode ajudar a gente a transformar a vida das pessoas, né? Uhum. Mas eu acredito que uma tarefa que pode ser um pouco difícil é como traduzir questões ambientais para a população, Paulina.
Uhum. Eu acho que essa introdução do rádio, não vou ficar falando do rádio até o final, embora eu adoraria, mas eu acho que essa experiência de a gente ter começado pelo rádio faz parte da questão da linguagem, do momento que a gente está hoje, de hiperconectividade, de verdade, fake news e contar histórias, né? Eu falei que eu contei Sim. histórias maravilhosas. E tem um componente na linguagem do rádio que é o que está se resgatando hoje e que tá se levando para as redes sociais, para os podcasts e para tudo mais, que é o tal do, hoje tem o nome pomposo de storytelling. O storytelling coloca você dentro, né? Coloca o seu ouvinte, o seu leitor, o seu seguidor dentro da história, né? Então, hoje é uma linguagem que te aproxima a partir do momento que você convida a pessoa para trazer. E quando você convida a pessoa para trazer, você tem que contar o que você está vendo, a partir da sua experiência, o que você está passando, né? Então, Sim. acho que a gente pode interpretar um pouco por aí. E isso leva a que as pessoas entendam e faça sentido na vida delas, né? Eu gosto muito de dizer isso, gosto de transmitir a linguagem, tem que ser a mais simples, porque cada pessoa tem um ponto de partida, de entendimento da natureza, de entendimento dessas conexões, e aquilo só é verdade quando faz sentido mesmo na vida delas. Né? Então não adianta ficar falando de acidificação do oceano, que blá blá blá, ou desenvolvimento sustentável, que nem 60% da população não entende o que é. Então, bora falar de a economia, ou como o que você faz agora volta para você. Enfim, eu acho que a gente hoje tem que cada vez mais explorar o engajamento a partir de buscar maneiras de ativar esse clique na cabeça das pessoas. E isso existem diversas formas, mas a que eu mais gosto é de trazer, de convidar a pessoa para dentro da história e de contar em primeira pessoa, bem aberto, a minha experiência, como eu estou enxergando aquilo. Exatamente. Porque aquela mensagem, aquela informação que você está transmitindo, a pessoa precisa enxergar aquilo no dia a dia dela, no cotidiano dela, para fazer sentido de fato, né? Para tocar de alguma forma. E a gente que trabalha com conservação, Léo, a gente às vezes comete o erro, isso são muito das bolhas, né, que vão se criando com a questão não só de algoritmos, clicando, né, que vai condicionando você a ter um universo. Isso que quer dizer a bolha, né, da internet, né? Os algoritmos fazem isso. Então você vai estar clicando, você clica lá em só temas de oceano e só temas positivos ou só temas, você acaba entrando para uma bolha que você só vão te aparecer nas suas buscas, nas suas redes sociais, só vão aparecer isso. Né? E isso acaba reduzindo a nossa experiência do compartilhamento, de você querer saber mais ou não, ou de passar a ilusão de que só você está certo. E aí esse é um problema muito grande. E a gente que trabalha com o meio ambiente, a gente tem esse pequeno problema, às vezes, né? De viver na nossa bolha, que só a gente está certo, e pior, que só o jeito como a gente está se comunicando que é o certo. Né? Então tem uma experiência muito interessante, que eu acho que é mais para ilustrar isso, né? Vocês estão vendo aqui, eu ganhei da ONU Meio Ambiente um tamanho gigante dessa capa emblemática da National Geographic, na qual eu tive a honra de participar, uma edição muito especial do Planeta ao Plástico, o início, né, do projeto Planeta ao Plástico no mundo. Sim. E aí eu fui escrever sobre o canudinho, né? Tava começando a discussão do canudinho. E vocês imaginam, fui ouvir um monte de gente, porque eu não queria só dizer a verdade, do tipo, o canudinho é a porta de entrada para drogas mais pesadas de plástico descartável. Sim. Essas coisas, né? Eu não queria só chegar já com essa verdade. E quando foi minha surpresa ao entrevistar as pessoas, isso foi muito importante para mim, para baixar um pouco a bola, de que maioria que eu tinha conversado, que era fora da nossa bolha, pela primeira vez estava genuinamente feliz de dizer que estava fazendo algo pelo meio ambiente porque tinha recusado o canudinho. Então, foi ali
que eu comecei a cada vez mais entender da importância da gente poder nivelar numa forma que tenha empatia e que tenha informação para oferecer, antes de aparecer com uma série de verdades. Eu acho que uma comunicação hoje propositiva, né, e de engajamento, como é o tema da nossa conversa, sim, tem que passar por isso, tem que passar de você entender que o Brasil tem uma grande porcentagem de uma população que é analfabeta funcional, sim, portanto, ela não entende o que ela está lendo, ela sabe ler, mas ela não compreende. Então, se você é um comunicador e você tem uma responsabilidade pelo que você está fazendo, você tem que levar em conta isso, se você quer fazer uma comunicação realmente de engajamento, né? Então, acho que é muito importante, empatia, entender que existe uma gama muito diferente de conhecimento na população e que você pode contribuir com uma boa comunicação para preencher essas lacunas também. Eu acredito muito numa comunicação vai parecer meio cafona, mas é isso, de amor, sabe? Sim. De educação. Nossa. Sim, você falou tudo, concordo plenamente. Ter essa sensibilidade, né, na forma como você está passando a mensagem e principalmente em perceber o efeito que isso está causando, ou se isso está chegando de fato da forma como deveria no seu receptor, né? Exatamente, porque senão, para que você está fazendo isso? Para ter um monte, sim, de live? Sim. Live, eu já estou tão viciada no negócio. Se você tem um monte de live, de novo, de like não precisa. Um verdadeiro comunicador, e eu não estou falando só de jornalista, eu acho que hoje todo mundo tem o poder da comunicação na mão, sim, ainda bem. Então vamos usar bem, gente, vamos fazer coisa legal, vamos preencher espaços que os governos não conseguem, vamos levar a educação ambiental pelas ondas do rádio, pelas redes sociais, pelo Facebook, pelo Instagram. Bora construir uma sociedade informada para que a gente possa realmente cobrar coisas, para que a gente possa lutar pela natureza com ferramentas, né? Com conhecimento. Sim, com certeza. E todo mundo pode fazer esse papel. Maravilhoso. Bom, agora que a gente fez essa breve introdução, vamos começar a falar um pouco de crise climática, né? Bora. Um tópico. Bom, a crise climática ela afeta o planeta como um todo, né? Não tem como pensar que uma área marinha protegida, uma reserva específica ou uma comunidade centenária lá no alto dos Andes que não tem nenhum contato com o mundo desenvolvido, eles vão sofrer igualmente, porque a gente está falando de algo que é resultado, é um efeito do coletivo, da ação do coletivo. Mas será que esse coletivo, Paulina, ele não está sensibilizado o suficiente? Eu acho que, bom, a questão climática, eu gosto de falar de justiça climática ou crise climática, porque a questão da linguagem também passa por aí, né? Da gente, como a gente está comunicando isso, a gente passou por várias crises dentro do jornalismo e da comunicação, e muitas áreas, aí eu já vou falar pelo meu lado profissional mesmo, né? Porque sim, por onde mais eu acompanhei como repórter e como acompanho essa questão, mas assim, por exemplo, você tem hoje, há uns 3 anos já, os principais jornais, né, veículos de comunicação no mundo mudaram, tem uma regra para você se fazer entender, porque a gente passou anos falando de mudança climática, de novo, acidificação, blá, 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 e ninguém estava entendendo nada. Sim. Ninguém estava entendendo nada. Né? Então, hoje não se fala mais, por exemplo, mudança climática, porque dá a impressão para as pessoas, no geral, de que vai acontecer uma mudança. E não vai. Uma coisa a gente está numa marcante. Crise. A gente está numa crise climática. E não foi por falta de aviso, talvez pelos avisos errados, né? Fazendo meia-culpa, né, para o lado da comunicação, mas os avisos existiram, né? E, de novo, só faz sentido quando chega no limite. Você tem agora uma questão da pandemia.
que é causado por uma degradação ambiental, que é causado por uma sociedade de consumo. Então, de repente, talvez não falar a palavra... Eu me impus por muito tempo não falar mudança climática. Então, eu tratava de clima sem falar de clima, porque, além de tudo, gerou uma... A pessoa não queria mais saber, saía correndo se eu via a mudança climática. Eu não quero saber desse negócio. Então, eu tratava de abordar o problema pela questão econômica, pela questão da conservação, pela questão social, pela questão... Tudo dá para você transformar os temas do clima, associando com outros, porque o clima afeta absolutamente tudo na nossa vida, né? Então, acho que a gente está nesse limite hoje, né, de limitação, que o mundo está numa limitação pandêmica, mas é a nossa oportunidade enquanto humanidade de olhar para o impacto de uma sociedade de consumo, porque é nada mais do que isso. Empresas usam recursos naturais, não pagam por isso, a gente consome loucamente, não quer saber do nosso lixo, não quer saber de onde que veio aquilo, não quer saber se está sendo restaurado aquilo. Então, nós, enquanto sociedade, com esse consumo principalmente, não estou falando só de comprar coisas, estou falando da luz, da água, desperdício de tudo. De alimento. Sim. A gente desperdiça 30% de tudo que é produzido no mundo, é jogado fora. É jogado fora. Então, se a gente não olhar para esses mecanismos de consumo, a gente não precisa nem falar de clima, nem precisa falar de crise climática. Se a gente começar a resolver isso, que é o dia a dia das pessoas... Sim, dentro de casa. Sim. Dentro de casa, a gente não precisa chegar além que as pessoas entendam camada de ozônio, emissão de carbono, blá, 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 blá. Não, o que você faz aqui tem um impacto no planeta e você tem certos privilégios, tem gente que não tem. Tem gente que nem você falou, das comunidades andinas, que estão vendo um derretimento de geleiras que dependem 100% de água, né? Essas comunidades, a gente, em 40 anos, reduziu 40% de todas as geleiras dos Andes. E estou falando a gente porque não são eles que estão lá vivendo do mesmo jeito há 300 anos, respeitando ciclos naturais, plantando só 50 tipos de batata, mantendo uma cultura. Somos nós que estamos aqui que nem um retardado, consumindo loucamente, emitindo loucamente, sem fazer as conexões, né? Então, sim, o clima se a gente está ferrado agora com a pandemia... Quando o planeta entrar em maior colapso, e ele vai entrar em maior colapso ainda por conta da crise climática, isso aqui vai ser, como o Fernando Meirelles falou outro dia numa entrevista, vai ser titica. Então, é isso, a realidade é essa. Sim. E a gente observa um descompasso total entre o que o planeta oferece e o que está sendo extraído diariamente dele, né? E eu vi uma entrevista sua que você gosta muito de utilizar o termo interdependência em vez de sustentabilidade. E eu queria que você falasse um pouco para a gente sobre isso. Eu gosto porque sustentabilidade é aquela palavra que nem eu estava falando, desenvolvimento sustentável, as pessoas não entendem. Elas sabem que, isso eu estou falando sério. Se perguntar, vai na rua, qualquer pessoa fala assim, o que é sustentabilidade? A pessoa não sabe. Então, para que a gente vai massificar uma palavra que não faz sentido nenhum para as pessoas? Uma acha que é falar de árvore, outra acha que é falar de bicho, outra, mas nunca que é com ela. Que faz parte dela, a sustentabilidade. E ela passou a ser muito usada pelas empresas. E aí, a partir do momento que passa a ser usado pelas empresas, para isso virar greenwashing, você está consumindo uma sustentabilidade que você não sabe o que ela é, mas que deve ser algo bom, e que as empresas estão te passando goela abaixo de que, deve ser bom, mas eu não sei o que é. Então, é muito perigoso. E, para mim, o que a sustentabilidade quer dizer é uma interdependência. Aqui, a espécie humana é apenas mais uma espécie. Né? Eu tenho entrevistado pessoas incríveis ultimamente para poder explicar a questão
da pandemia, do Covid-19, através das nossas relações com o planeta. E eu vi uma coisa incrível da Márcia Chame, né, uma grande pesquisadora do Instituto, da Fundação Oswaldo Cruz, num episódio do Vozes Vão Atrás, que vale muito a pena. A Márcia é gênia e fala de um jeito muito fácil da gente entender. Era um episódio para falar de zoonoses, né? Porque o Covid, né, vem, né, de um bicho, né? A SARS vem de bichos, vem de animais, e da degradação ambiental que a gente provocou nisso. E aí ela falou assim, Paulina, a espécie humana, se você olhar assim pela ótica do planeta, a espécie humana é a espécie que se reproduz loucamente, a gente vive, come qualquer coisa, a gente se adapta em qualquer lugar, a gente espalha a doença e se reproduz numa velocidade muito grande, então, só que a gente se acha acima disso, né? A gente se acha uma super espécie, só que a gente provoca tudo isso. Então, pela ótica do planeta, o planeta nos olha dessa maneira, pô, é uma espécie que está só tacando o terror aqui em cima. Então, para mim, a interdependência é a gente ser humildemente humano, se entender como mais uma espécie aqui do planeta, usar com respeito o que vem de graça, devolver, se possível, o máximo de coisas positivas, e contribuir numa, hoje, economia regenerativa. Ou seja, se eu estou usando aqui, vou devolver aqui, regenerando e contribuindo para, por exemplo, o problema do lixo marinho. A gente tem um passivo de lixo, tem um rastro de lixo. Tema da nossa próxima live. Bora fazer isso, porque eu adoro falar de lixo. Resíduo sólido é comigo mesmo. Vai me cortando aí, Léo, porque quando eu começo... Tranquilo. Só vou fazer um parênteses aqui que me deu até um friozinho na barriga de repente, porque eu que sou fã de gastronomia também, não sei se vocês viram aqui, de repente, Alex Atala dando um tchauzinho aqui na nossa live. Sério? Alex, Sim. Que lindo! Demais! Bom, eu com muita honra, sou conselheira do Fruto, um evento que é feito todo ano. Recomendo muito vocês entrarem nas redes sociais do Fruto, se trabalha, né, o Alex, através do Instituto Atá, Felipe Ribemboim, eles fazem um trabalho de curadoria incrível, de levar pessoas para justamente o que a gente estava falando até agora há pouco, de oferecer elementos de informação e de diferentes pontos de vista, para que as pessoas possam entender qual que é a nossa relação com o alimento, qual que é a nossa relação com a biodiversidade, qual que é a nossa, né? E então, um grande beijo, Ruivão, tô morrendo de saudade. E pelo Instituto Atá, né, que também faz um trabalho fabuloso, onde eu sou conselheira também. Que ótimo. Tá, eu queria mudar um pouquinho, não mudar completamente, mas a gente está falando de levar a informação para a população em geral, mas eu queria abordar um tema que eu acho muito importante e que ainda acho muito falho no Brasil de forma geral, que é a comunicação em projetos ambientais, né, ou projetos científicos com cunho ambiental. Porque é muito comum a gente observar ainda em muitos desses projetos que eles enxergam aquele relatório final que eles entregam para a agência que fomentou o projeto por 3, 4 anos, ou aquele paper publicado como o final, que entregou aquilo pronto, acabou. E a gente observa, então, de forma geral, falhas muito significativas na comunicação desses projetos ambientais que, no final das contas, acaba gerando muitas vezes uma visibilidade muito baixa e um engajamento pior ainda. Uhum. O que eu acho disso? Sim. O que eu acho disso? Bom, eu tenho uma dica. Tem uma dica que é também algo que eu tenho falado bastante. Sim. Você queria complementar, Léo? Não, pode falar. Que é o seguinte, gente, vamos lá, acadêmicos do meu Brasil. Comunicação não é consequência. Comunicação é estratégia.
Então, se você tem um projeto, você não pode pensar na comunicação só no final. Não estamos mais nesse mundo, tá, gente? O mundo hoje é aquele lá que eu falei do começo da conversa, é de você contar uma história. Então, se você tem um projeto, por que não criar do zero e você contar do seu processo de desenvolvimento do projeto? Você contar o que você acertou, o que você errou, você contar a sua descoberta, você contar dos seus erros. É isso que nos torna hoje ser uma comunicação verdadeira. Então, para mim, é o que eu sempre digo, eu já trabalhei em estratégias de comunicação, de projeto acadêmico e de ONGs também, das grandes, eu trabalhei em diferentes etapas de projetos de estratégias de comunicação. A gente tem que olhar a comunicação como parte do processo. É isso. Não pode ser chegar no final, beleza, vou fazer um release, vou distribuir, poxa, ninguém me entrevista, ninguém quer saber do meu projeto. Primeiro que já nem tem mais mídia direito, sim, tá, gente? Então, não tem nem para onde você mandar release. Então, se você não pensar em criar o seu próprio canal de comunicação para o seu projeto, desculpa, você está vivendo no passado. Então, a estratégia tem que passar pela comunicação. Com certeza. Não pode ser simplesmente uma metazinha a ser cumprida que lá no final você vai pensar em fazer alguma coisa, né? Isso tem que acompanhar o projeto desde o início e precisa ter uma equipe envolvida diretamente com isso, né? Exato. E as pessoas adoram. As pessoas adoram acompanhar e ver o que se acertou, o que se errou. Gostam, têm real interesse, isso dá a possibilidade de que mais pessoas contribuam ou aprendam também a partir dessa experiência, né? Então, eu aposto muito, e eu sempre oriento, quando eu trabalho desde o início com projetos assim, vamos construir um canal para contar essa história, ou vamos fazer uma parceria com algum outro canal que já tem um público garantido, como a gente fez com mulheres na conservação, para nos ajudar a distribuir esse conteúdo dentro de todo esse processo. Essa é a sociedade em rede hiperconectada que a gente está vivendo hoje, né? E uma atenção muito importante é que também não existe concorrência. Eu, pelo menos, não vejo mais dessa maneira, né? A partir do momento que já não tem tanta audiência, os grandes meios, né? A mídia, né? Como se chamava, tudo era culpa da mídia. Hoje você tem pulverizado, você tem público para todo mundo, então bora trabalhar junto, bora você me ajuda a divulgar aqui, que eu te ajudo a divulgar aqui, e assim a gente constrói uma rede mesmo de comunicação potente, que só tem um propósito só, né, gente? A gente está falando do planeta, conservação. Sim, exatamente. Vamos competir por causa disso? Tá, vamos falar um pouquinho agora sobre essa relação e tem tudo totalmente a ver com o que a gente está vivendo nesse momento, sustentabilidade, tendências, capitalismo e toda essa loucura envolvendo a nossa sociedade atual. A gente até comentou um pouquinho sobre isso, mas eu queria enfatizar um pouco mais, né, que é a questão do greenwashing, né, porque a gente vê esse discurso tão fácil, tão simpático de muitas empresas, né, que se dizem sustentáveis e que quando se a gente parar para olhar de perto, a gente vai ver que muitas dessas empresas não mudou absolutamente nada na maneira delas fazerem negócios, delas se relacionarem com clientes e que acabam ainda não enxergando nem seus colaboradores e muito menos o cliente como um ser humano, e sim apenas com quanto ele tem no bolso ou como eu vou convencê-lo a comprar o meu produto. Uhum. E o resto não importa mais. Uhum. Olha, eu tive umas discussões bastante interessantes, mais uma chuva de lives na semana, no Dia da Terra, né, no último dia 22, que foi com a turma do Fashion Revolution. A gente estava falando de planeta, plástico e oceano, claro, mas trouxe umas reflexões bastante interessantes, e hoje eu ainda continuei pelo Instagram também, discutindo e debatendo sobre isso,
que são vários pontos, né? E tem uma palavra bastante difícil, que também ninguém entende, mas quem é do babado tem que saber, que é a questão da rastreabilidade, que nada mais quer dizer, você tem que saber qual foi o processo que se passou para aquele produto que você está consumindo. Né? Esse é o mínimo que você pode fazer como consumidor, é querer saber como é que foi feito aquilo. A partir do momento que cresce esse interesse, as empresas têm que mostrar como é que foi feito aquilo. E tem uma prática de mercado, e na linguagem do mercado, que é horrorosa, que fala de externalidades. E se você for pensar que entra em externalidade ali, no método, né, de produção, nada mais é do que o uso dos recursos naturais que a empresa não pagou por aquilo. Né? Então, eu cansei de ir, por exemplo, em reuniões do clima, da ONU, né? Onde acontecem os grandes debates de compromissos, que os países têm que se comprometer, blá, 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 blá. E uma semana antes rola a reunião aberta das ONGs, dos povos e das empresas. Sim. E sempre aquilo me incomodou, e sempre acho que é uma reflexão super necessária, é pensar... Bicho, se as empresas que movem, né, grandes corporações, empresas tal, movem a economia, e são elas que usam também os recursos naturais, então, por que elas estão na discussão que não é de compromissos que tem que ser assumidos? Por que elas ficam só debatendo abertamente que, olha, eu vou me comprometer a reciclar 10% da birosca de plástico que eu jogo no ambiente, porque eu sou muito legal, e não porque eu sou responsável, aquela responsabilidade é minha. Então, a gente acaba gerando esses monstros da comunicação. Só que se você pensar pela lógica de produção e de mercado, as empresas não pagam pela extração de petróleo, as empresas não pagam pela água, as empresas e contribuem, e na hora da discussão, na hora, né, de botar ali no pau mesmo, se livram dizendo, mas gente, isso é reciclável. Ou, mas gente, isso é o consumidor que tem que fazer isso. E aí, quando você tem que tratar do problema, é culpa do consumidor. Então, para mim, demorou de mudar o papel hoje das empresas na responsabilização das coisas também, junto com governos. E não ficar só numa conta vazia de que é governo que não fez isso e o consumidor que é ruim, é tosco e não sabe fazer as coisas. As empresas têm que ser responsabilizadas. As empresas têm que pagar pelos recursos que elas estão usando. Por que a gente tem que pagar sabe, assim, massivamente, para tudo? Por que uma empresa não pode ser responsabilizada quando ela devolve vinhoto na água, quando devolve com esgoto? Por que uma empresa não pode contribuir, em vez de, enfim, investir seriamente? Uma coisa que nunca deu muito certo nesse país são as parcerias público-privadas. Você vai ver que empresa que quer investir em saneamento, de levar para uma sociedade melhor isso é uma baixaria. Prefere gastar 10 vezes mais em marketing do que investir em 3 comunidades ou 3 municípios que ela esteja trabalhando, em levar esgoto, levar saneamento, levar água, cisterna, no caso de falta de água. Então, é esse sistema que eu acredito, né? Talvez eu esteja sendo muito radical para algumas pessoas, mas é o que eu acho que o momento... Eu acho que o momento exige uma reflexão crua do que levou a gente aonde a gente está. E a minha posição é essa. Demorou para as empresas terem um outro papel nessa história. Sim. Você acha que esse momento agora que a gente está vivendo da pandemia talvez possa trazer algo positivo nesse sentido de reflexão de sociedade como um todo e para onde a gente está indo com esse modelo que... Olha, Léo, me perguntaram já várias vezes, eu cada vez mudo, eu realmente não sei. Eu não sei, porque eu gostaria de pensar que sim, mas a gente tem algumas verdades inconvenientes, parafraseando Al Gore, que, por exemplo, sociedade de consumo, que a gente estava falando,
Semana passada, quando eu achei que, nossa, ótimo, vamos, né, todo mundo junto, estamos todos sob o mesmo céu, cada um doando o que sabe fazer, conseguindo, ajudando, blá, blá, blá. Quando foi meu choque ao ver, primeiro, né, um monte de manifestações para abrir, comércio, não sei o quê, um shopping, acho que é em Santa Catarina, não é isso? Sim, não sei onde que... Acho que Blumenau, é em Santa Catarina. As pessoas estão cotovelando loucamente para entrar num shopping. Então, gente, quando vocês quiserem pensar no Gratiluz e que vão sair mais dessa, lembrem daquela cena. Lembrem do que são os desafios que a gente tem que olhar também friamente, né? O Dr. Paulo Nogueira Neto, um dos grandes papas do ambientalismo brasileiro, ele falava que tinha que ser um otimista responsável. E eu acho que eu gosto disso, gosto de ser uma otimista responsável, né? Não dá para pensar que a gente vai passar incólume por essa história mesmo, sabe? Eu não penso que também um escapismo, que é um outro extremo que também pode se chegar nessa pandemia, é você querer abstrair tanto para não surtar, que você pode acabar escapando do problema que nos trouxe até aqui, né? Então, eu gosto de ser essa otimista responsável. E nesse outro ponto da tua pergunta que eu queria deixar registrado e que as pessoas lembrassem, o mundo bateu pela primeira vez o seu recorde de estoque de petróleo. Você tem noção que pode acontecer quando abrirem a porteira? A gente está celebrando que diminuímos as emissões, diminuindo não sei o quê, mas a gente tem um estoque de petróleo que é o maior da história. E quando abrirem os mercados, o que vai acontecer? Eu não sei. Eu gostaria de pensar que a sociedade vai mudar a tempo todo esse sistema, mas existe grande chance que não, né, Léo? Sim, Vamos com combinar certeza. que existe uma grande chance disso não acontecer, dos combustíveis fósseis irem lá para baixo, do plástico que é feito à base de petróleo vir cada vez mais baixo. Então, vale a gente olhar, ser positivo, fazer sua parte um pouco mais, entregar empatia, solidariedade que você sabe fazer, a comunicação nesse momento é extremamente fundamental. E a gente não pode fugir também da realidade e das possibilidades. Pode ser que não seja como a gente está esperando. Com certeza. Bom, olha, quando a conversa é tão boa, o tempo voa, né? Olha, a gente tem 15 minutos. Caramba! Nossa! Paulina, eu gostaria muito, e tem tudo a ver com a gente está falando de conservação, de divulgação de trabalhos e de exemplos muito bons. Eu gostaria muito que você falasse um pouquinho do seu projeto Mulheres na Conservação. Até porque ontem, né, nós tivemos aquela notícia maravilhosa de 2 pesquisadoras brasileiras que receberam o maior prêmio mundial da conservação, que é considerado o Oscar Verde, né? E você registrou o trabalho delas. Exatamente, foi uma grande alegria. A grande Patrícia Metz, que ganhou o Whitley Gold Award, e a Gabriela Rezende, que ganhou o Whitley Award, que é um pouquinho menor, mas o Mulheres na Conservação é um projeto multimídia, ele começou o ano passado, foi a partir de um convite, uma percepção do João Marcos Rosa, meu parceiro nesse projeto, fotógrafo. Ele me procurou porque ele tem uma grande experiência em campo, né, registrando fauna, flora, ele é da National Geographic também, e ele me mostrou uma ideia que ele tinha, uma constatação, que é que os grandes projetos de conservação no país estão na mão de mulheres, tem mãos femininas tocando. Nossa. E aquilo me encantou, aquilo deu um start, aquilo foi tudo, falei, nossa, vamos transformar isso em um projeto legal. E aí a gente transformou ele em multimídia mesmo, então a gente distribui em podcast, a gente distribui pela National Geographic, que é a matéria central. A gente tem as entrevistas no Ciclo Vivo, que é outro parceiro de distribuição de conteúdo, e a Fundação Toyota do Brasil, que nos apoiou nessa primeira etapa com essas 5 personagens. Então a gente levantou em espalhar por biomas
e retratar, fazer algo que o jornalismo, infelizmente, já não tem mais oportunidade de fazer, e é algo mais verdadeiro, que é você acompanhar por muitos dias uma pessoa e contar o que você está vendo. Então, Sim. nós escolhemos 5 grandes personagens que são realmente mulheres fascinantes, todas elas com projetos de longo prazo e que recuperaram, e todas elas têm características muito similares no sentido de ter mais de 2 décadas de atuação, começaram do zero um banco de dados e informações sobre aquela espécie, recuperaram significativamente a espécie Sim. e principalmente trabalham com toda a comunidade do entorno. Então elas mudaram uma realidade de verdade, que não é Nossa, só que daquele bacana. bicho. Mudaram uma comunidade, mudaram como as pessoas olhavam para o bicho, para o animal. Então tem sido uma satisfação, um orgulho, uma coisa maravilhosa toda vez que eu vejo meninas mandando, falando, poxa, eu ouvi o podcast da Flávia Miranda, ouvi o podcast da Beatriz, tem a Karen Strayer, tem a Neiva Guedes e a própria Patrícia Médici. Então, o grande Sim. objetivo nosso é inspirar novas gerações de mulheres para provar de que expedições, ficar no mato, gerar dados, fazer ciência e pesquisa é coisa de menina sim. Então a gente quer construir um banco, na verdade a gente brinca com o João que a gente quer fazer nosso álbum de figurinhas, porque os meninos têm do basquete, do futebol, do não sei o quê, e eu quero fazer um álbum de figurinhas só de heroínas da natureza, assim, para você olhar e falar assim, nossa, eu quero ser que nem ela, eu quero Maravilha. ser que nem ela. Isso para homens e mulheres, né? Sim, Para gerar visibilidade para que essas sim, mulheres sejam admiradas por todos. com Então, o certeza. objetivo grande do Mulheres na Conservação é esse. Exemplos de inspiradores. Exato. Lindo, lindo. E aproveita, fala, já que a gente está falando, e eu vi até que alguém fez uma pergunta aqui sobre o Mar Sem Fim. Talvez algumas pessoas não conheçam esse projeto maravilhoso do Oiapoque ao Chuí. Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente dele também. Tá, claro. O Mar Sem Fim também foi... Eu sou uma pessoa muito sortuda de ter tido pessoas que sempre me apoiaram, me incentivaram. Então, quando eu saí da Rádio Eldorado na primeira etapa, em 2001, eu fui trabalhar na Unesco, nas reservas da biosfera da Mata Atlântica, sempre fui uma menina muito precoce, e eu fui trabalhar ali coordenando comunicação. Imagina, eu tinha 22 anos, 23, por aí. E o João Lara Mesquita me procurou e falou, porque eu já tinha feito algumas coisas na Rádio Eldorado embarcada, né? Tinha Uhum. feito, eu fui até a ilha de Trindade e voltei competindo numa regata na Eldorado Brasilis, já tinha feito alguns trechos de veleiro embarcada. Nossa. E aí ele falou assim, olha, eu tô com um projeto que é o seguinte, eu vou fazer do Oiapoque ao Chuí no meu veleiro, que você conhece, que é o Mar Sem Fim, e eu preciso de alguém que aceite essa roubada. E você gosta de uma roubada, você gosta de meio ambiente, você quer fazer, vai ser 1 ano de viagem. Eu falei, nossa, que demais, nossa, Nossa. você ainda está me convidando? E aí eu saí, então, da Unesco, da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica, e fui fazer, então, era produtora, um pouco de marinheira, repórter, decupava e ajudava a construir o roteiro. E isso Sim. virou uma série de 2 anos na TV Cultura, a gente está falando de 2004, 2005, foi até Uhum. 2007, mais ou menos, a nossa produção. Só que 1 ano a gente estava ainda no Maranhão. Então o projeto acabou virando um projeto de 2 anos e meio embarcada, que a gente saiu do Rio Oiapoque e foi entrando em todas as saídas de rio do Brasil. Então, bicho, você imagina que Nossa. experiência. A bordo de um Única. veleiro, e retratando para a TV aberta, uma TV educativa como a TV Cultura, o Sim. que era esse litoral brasileiro sendo visto do mar para a costa. Então, é Nossa. uma experiência que mudou a minha vida, porque você viver Imagino. embarcado é algo muito especial e me fez olhar para as comunidades e para essa biodiversidade incrível que tem no país, dessa maneira tão amorosa de amá-la tanto que eu queria que todo mundo amasse que nem eu amo.
Nossa, que maravilha. E a gente ouve isso, a gente sente isso na sua voz. Eu fico realmente emocionada. Poxa, a gente foi fazer a Sim. Flávia, eu já tô até... A Bah, gente foi fazer a Flávia Miranda, a última personagem dessa primeira etapa do Mulheres na Conservação. Uma mulher, assim, eu até botei o título da matéria para a National, é uma naturalista do século XXI, porque a mulher é uma fera de expedições, ela sim. descobre, ela nomeou 7 novas espécies, pleno século XXI. Só que chegar no Delta do Parnaíba, que é um Ah, ambiente que quase ninguém conhece nesse país, que junta a Amazônia, vem chegando grandiosa, com aqueles mangues, aí se junta com a Mata Atlântica do Nordeste, e por baixo vem a Caatinga, e cria sim, aquele ambiente fantástico, quase total. indescritível. Eu fico muito emocionada, fico muito emocionada. Queria que todo mundo ainda pudesse, tivesse essa capacidade de se emocionar com o natural. Nossa, também. Até eu estou emocionado aqui. Olha só, eu tenho uma pergunta do pessoal do Bate-Papo com o Netuno, não sei qual delas Lindo! enviou. Paulina, como falar fora da nossa bolha? Às vezes eu tenho a impressão de que no bate-papo falamos só entre os convertidos. Eu sou uma enxerida. Então, ó, meninas, vou dar uma dica. Eu vou furando as bolhas, né? Então, eu vou, me convidam, sei lá, live da revista Vogue para falar de sustentabilidade, bora falar. Agora no Fashion Revolution, nossa, foi incrível, porque a gente pôde falar para pessoas que estão trabalhando no universo da moda, para a gente poder falar de oceanos. Então, aí eu comecei a fazer o caminho de uma... Quando você lava a sua calça jeans, quanta microfibra de plástico é solta, aí a gente foi navegando junto, bora acompanhar essa microfibra de plástico, bora e ela vai para o córrego, ninguém limpou, ninguém filtrou, foi para o oceano, já era, virou comida de larva de peixe. E Sim, esse peixe vai voltar para a gente. Então, falar isso dentro daquele ambiente foi incrível. Então, acho que talvez a gente devesse sair das nossas bolhas e não tentar trazer as pessoas para as nossas bolhas. Bora aí furar as outras bolhas que a gente quer participar com um alfinete da sustentabilidade ou da interdependência, por exemplo, ou do sim. amor pelos oceanos. É um pouco disso que a gente fez, por exemplo, quando pensou em criar o movimento Liga das Mulheres pelos Oceanos, né? Um movimento que foi criado o ano passado com esse objetivo da gente ser multidisciplinar, múltiplo, diversas vozes, mas que todos têm em comum, todas, né, têm em comum o amor pelo oceano. Olha só, tem uma outra pergunta aqui, Noma Padalua. Na verdade, ela está pedindo um conselho, que quer trabalhar com geocomunicação, mas que dica que você dá? Tem curso para isso? Que sugestão Olha, que você dá? geocomunicação é demais. É muito específico. É muito específico, mas é muito legal. Eu já trabalhei com... Tem um pessoal, eu não sei, grandes amigos, né? O Gustavo Faleiros, no Infamazônia, ele dava várias aulas incríveis sobre como você encontrar pautas dentro de mapas, né? Então, como a partir de dados, né? Isso também é um pouco de jornalismo de dados, né? Como você Uhum. encontrar, mas é que como ela falou, já eu trouxe também para o lado dos mapas. Então, hoje existem diversos mapas de diversos satélites que são usados e são abertos, né? Tem que ser um pouquinho hacker aí, já para mim é... Por isso que eu fui fazer o curso, porque, né? Sou meio limitada nesse sentido. Mas, enfim, o que eu pude entender, como é que eu vou traduzir para vocês? E aí, a partir desses satélites, você consegue ter mapas e dados, você consegue criar uma linha do tempo. Por exemplo, desmatamento, ou, por exemplo, um que a gente estava simulando, que era, a gente queria saber
o quanto que aquele território indígena começava a ser ameaçado. Então, a gente pegou e fez um levantamento de várias informações abertas do entorno daquele mapa, daquela área indígena e do entorno de número de violência, número de casos de polícia, você tabula tudo isso e você tem dados únicos daquilo. Então, você pode fazer uma matéria, falar, olha, pelo número que a gente apontou aqui, de 2012 até 2020, pelo número de XPTO casos, a gente pode simular de que existe chance de 20% de que estejam dentro desse território. Enfim, são contas matemáticas, mas a partir de dados de mapas abertos e satélites abertos, você consegue construir histórias, né? E aí você transforma, você traduz isso para uma linguagem atrativa. Fora que mapa, né, gente? É um pouquinho... A pessoa gosta pouco de mapa. Mande mapas. Ai, nossa, faltam 2 minutos e pouquinho para terminar. Eu queria, olha, daria para a gente ficar batendo um papo aqui horas a fio. Eu amei, ainda mais eu falo mais do que o homem da cobra, então... Nossa, Paulina, eu deixo o espaço aberto para você fazer suas considerações finais, falar dos podcasts, da Liga, do que você... Fica à vontade. Eu queria muito falar sobre, bom, só dar um toque para quem quiser conhecer um pouquinho mais das milhões de coisas que eu ando fazendo, mas sempre pela biodiversidade. Tem o canal do Mulheres na Conservação, pela National Geographic também vocês podem acompanhar essas reportagens que a gente faz e também algumas que eu faço pelo Planeta ao Plástico. Tenho no Spotify, em outros replicadores de podcast, o Vozes do Planeta, que é meu podcast que eu tenho há 4 anos, é um podcast de entrevistas. Tem também, lógico, a Liga das Mulheres pelos Oceanos. A gente está preparando uma série de coisas muito bacanas e virtuais para falar sobre a década do oceano, uma grande oportunidade da gente falar da cultura oceânica e tudo mais. E é isso. Muito obrigada. Olha, nossa, só tenho a agradecer. O papo foi maravilhoso. Espero que a gente tenha oportunidades de se conhecer pessoalmente e continuar fazendo coisas em conjunto. Pessoal, vou dar um recadinho, aproveitando que a gente tem o último minutinho. Na live da semana que vem, o tema vai ser Lixo no Mar, uma pandemia. Nós vamos receber o Dr. Gerson Fernandino e a Carla Elif. São especialistas que trabalham com poluição marinha, dinâmica costeira, gestão costeira, conservação de ambientes costeiros. Então, se preparem, porque, olha, tem muita informação super interessante. Então, toda quinta, às 8 da noite, a gente está por aqui. Obrigado, Paulina. Amei, gente. Gente, muito obrigada. Desculpa qualquer coisa, desculpa o radicalismo, mas tô assim. Beijão, tchau, tchau. Beijo, boa noite, gente.